Universo Ultimate, o Homem-Aranha. Cara, na moral, o Venom, ele tá muito brabo, tá? Ele tá iradíssimo. Vamos ver aqui, vamos conferir como é que vai ficar esse Venom. E cara, vamos ver esse quadrinho agora. Então, fica aí e bora pro vídeo. Fala galera, hoje é dia da gente conferir a edição 19 de Ultimate Homem-Aranha, lançada em julho de 2025. Ultimate quadrinhos. Tem muita coisa lá. A história começa em Nova York, no mês de julho. No topo de um prédio, Richard e Felicia estão conversando. Ele pergunta como ela está. E ela friamente responde que está bem. Richard então diz que está de castigo e que nem deveria estar ali. Isso leva a Felicia a perguntar se o castigo é por ter fugido para ajudá-la. O rapaz responde que foi por ambos. Ela, sem se importar, diz que ele provavelmente mereceu. O jovem, sem ter o que dizer, apenas abaixa a cabeça. Voltamos ao passado, no momento em que Richard percebe a traição de Felicia. Pergunta, chocado, como ela pôde fazer isso. A garota responde que está na sua natureza, e o jovem se vê na mira de Fisk. O rei do crime o provoca, dando a Richard uma escolha entre duas opções dolorosas: a traição de seus amigos ou um sofrimento imenso. Sem saber o que fazer, o garoto admite que está com medo. O traje, então, se oferece para tomar o controle. Richard pensa por um segundo e concorda. É nesse momento que o traje começa a se transformar e uma voz diz a ele: feche os olhos, filho, e não os abra até que eu diga para você abrir. O que acontece a seguir é aterrorizante. O traje se transforma em uma enorme fera negra com presas e tentáculos que se parece com o Venom. Uma criatura implacável que avança, fazendo o chão tremer, e elimina os capangas de Fisk um por um. O rei do crime tenta resistir, mas está imobilizado e só pode perguntar apavorado: o que você é? O líder dos mercenários, vendo o desastre, grita para tirarem Fisk dali, e ele, por sorte, consegue escapar. Sorte da febre. O traje continua avançando, agora na direção de Felicia e de seu pai. A jovem implora para que o monstro não machuque Walter, mas o traje o ataca brutalmente, ignorando completamente os apelos desesperados. Caraca! A criatura se vira para Felicia, com a boca aberta, e a garota grita para que ele pare. E a cena corta bruscamente de volta ao presente, onde Richard quebra o silêncio e, visivelmente abalado, diz: desculpe por termos te assustado. A cena muda para a Torre Fisk, onde uma reunião está prestes a começar. Wesley inicia, agradecendo a todos por virem, mas Fisk, impaciente, interrompe para perguntar onde está Kraven. O Senhor Negativo responde que ninguém sabe de seu paradeiro e que todos estão preocupados. O Toupeira sugere que Kraven pode ter apenas se cansado de tudo, o que Fisk acha ridículo. Wesley comenta que talvez seja a hora de considerar o pior cenário. Fisk pergunta se ele acha que Kraven está morto. Wesley responde que não, e explica que o pior seria se ele estivesse trabalhando com mistério. Senhor Negativo comenta que o pior cenário seria um traidor entre eles. Ele provoca o rei do crime, dizendo que ninguém naquela mesa sofreu mais com os ataques de mistério do que ele, já que todos os outros permaneceram intactos. Senhor Negativo então sugere que talvez seja melhor se ele assumir o controle de todos. O Toupeira tenta retrucar, mas Fisk o interrompe. O rei do crime diz ao Senhor Negativo que ele não ousaria, e que, mesmo que o fizesse, não seria forte o suficiente para anular a sua vontade. O Senhor Negativo responde que agora é mais forte. Fisk suspira e, de forma pensativa, diz que eles se tornaram obcecados por mistério, em vez do seu verdadeiro adversário. O rei do crime concorda que eles precisam esmagar seus verdadeiros inimigos, e de repente, Walter, com o rosto costurado e desfigurado pelo ataque do traje de Richard, interrompe a reunião e pergunta: e o monstro? Todos encaram o rei do crime, e Martin finalmente quebra o silêncio, exigindo saber se existem mais segredos. Fisk conta que ele e o Sr. Hyde armaram uma emboscada com a ajuda da filha dele,
e que esperavam o Homem-Aranha, mas o que apareceu foi um pesadelo. O Venom. Fisk diz que Felícia jurou não saber o nome verdadeiro do monstro, mas seu pai desconfia que ela esteja mentindo. O Rei do Crime continua, dizendo que vai descobrir o nome, de uma forma ou de outra. O Topeira pergunta, então, o que Fisk planeja fazer quando descobrir, e ele responde que vai matar o monstro. Depois o Homem-Aranha, Mistério e o Duende. A cena muda para o topo de um prédio, onde Harry e Gwen monitoram a conversa com o sistema de vigilância. Harry entende que agora todos estão em perigo, enquanto Gwen agradece a Wesley por ter dado acesso a eles. A cena nos leva para o apartamento de Peter e sua família, que está exatamente como Otto Octavius o deixou, uma bagunça e com tentáculos largados sobre o sofá. De repente, a parede começa a rachar e uma criatura verde, um moloide, sai de um buraco. O outro segue e então o próprio toupeiro emerge. Nesse momento, um alarme ensurdecedor dispara, assustando o vilão, que o desliga imediatamente. O Homem-Aranha surge inesperadamente, segurando o controle remoto do alarme, e explica que passa por ali todos os dias, na esperança de que alguém apareça. Ele pergunta ao toupeira se ele tem noção do quanto é difícil encontrar um bom empreiteiro na cidade, e como ele vai explicar a parede para a esposa quando eles voltarem a morar ali. O toupeira responde de forma sarcástica que é engraçado Peter achar que sua família vai poder morar ali de novo. A piada acaba e a tensão aumenta. Peter pergunta, enquanto acaricia uma das criaturas, o que isso significa. O toupeira revela que os vilões estão vindo atrás dele e que, embora ainda não saibam sua identidade, é apenas uma questão de tempo até que a descubram. Ele diz que veio para avisá-lo. Peter pergunta por que o toupeira os ajudou antes e por que ele quer ajudá-lo agora. E como diabos ele entrou pela parede se eles nem estão no primeiro andar? O vilão responde que essa é a forma como seus poderes funcionam e explica que se associou aos outros vilões por anos, mas estava procurando uma saída. O toupeira diz que acredita ter encontrado algo e alguém poderoso o suficiente para acabar com tudo. Enquanto um de seus moloides lhe entrega um refrigerante, Peter responde que o vilão pegou a pessoa errada. Ele diz que há limites que não cruzará e coisas que não fará. O toupeira então pergunta, e os seus amigos, sentem o mesmo? E continua, dizendo que viu o que Peter passou. E que isso muda uma pessoa. Um flashback brutal mostra Harry sendo torturado com eletricidade por Kraven, enquanto Peter assiste amordaçado, pendurado pelos braços. A cena retorna ao presente, e o Homem-Aranha encara o toupeira com um olhar sério, ordenando que ele vá embora. O vilão e suas criaturas partem pelo buraco da parede, mas antes de sair, o toupeira diz: só lembre-se, a oferta ainda está de pé, eu posso te ajudar. Mais tarde, vemos Richard ainda em seu traje, entrando em uma casa por uma janela. Ele acaba de ver Felícia, mas assim que entra, é imediatamente parado por teias de aranha que cobrem todo o seu corpo. Peter. A teia é de Peter, que junto de Mary Jane confronta o filho por ter saído. Caraca, é o filho A mãe dele, fica boy. furiosa e grita que, se Richard ainda acha que pode escolher quando obedece, então ela vai bater nele, e que, mano, se ele pensa que o traje pode protegê-lo, ele está enganado. O traje, então, diz a Richard que foi uma má ideia, e o rapaz responde, calha a boca. Mary Jane, confusa, pergunta o que ele disse. Peter tenta explicar, mas ela o interrompe, dizendo que não se importa. Vendo o estado da esposa, Peter tenta acalmar as coisas, e diz que ele e Mary Jane vão conversar sobre o que fazer com o garoto, enquanto ele fica no quarto. Antes de sair, Peter diz ao traje para não deixar o filho sair, e o traje obedece. Mary Jane e Peter se preparam para conversar em particular, mas são interrompidos. Cara, como é que os caras deixam o filho com o Venom, cara? Agora, será que é uma outra versão do Venom? Porque se fosse o Venom normal, né? Realmente o Venom normal
acabaria com o Peter, né? Ia pra cima do Peter, não obedeceria a ordem do Peter. Tem isso. A gente vai ter que ver, mas pra ter noção do que esse universo aqui tá a história, né? Pela mãe de Mary Jane, que sai de outro quarto. Ela comenta que ouviu barulhos e, embora não admita, reclama do quão difícil é para todos viverem juntos em um espaço tão pequeno. Mary Jane tenta ir para o quarto, mas a mãe continua com suas queixas, e as duas discutem brevemente sobre a obsessão da irmã de Mary Jane com o namorado. A tensão aumenta, e só depois de muito tempo, Peter e MJ finalmente conseguem entrar no quarto para conversar a sós. Peter tenta começar a conversa, mas a esposa o interrompe. Ela diz que chegou ao seu limite e pergunta de forma direta: "O que estamos fazendo, Peter?" Ele tenta fazer uma piada, mas seu sentido aranha entra em ação. Ela, por fim, começa a falar: "Eu sinto que lidei com tudo isso muito bem. Que fui uma boa mãe e esposa." "Não, você foi uma esposa incrível e uma mãe ainda melhor", responde Peter. Mary Jane se senta e fica em silêncio por um momento, e depois desabafa. Ela diz que perdoou Peter por esconder o segredo dela, mas que a situação com Richard foi o seu limite. Ela revela que pensou que o traje faria Peter se aproximar do filho, mas que agora tem certeza de que a coisa é perigosa. Peter se senta ao lado dela e a acalma, dizendo que Richard está mais seguro no traje do que na rua. Ele confessa que não gosta, mas que por enquanto é a melhor opção, já realmente. que o filho está sempre se metendo em confusão. Mary Jane o confronta, questionando como fica a segurança de toda a família. E Peter responde que todos estão presos na cidade com esses maníacos, e é por isso que eles devem ser detidos. Ele revela que tem o começo de um plano. "E você, confia neles, Harry e Gwen?" Mary Jane o interrompe. Peter responde que confia em Harry, e ele, o marido, confia em Gwen. Mary Jane o encara por um momento e confessa que não sabe quanto mais disso aguenta. "Diga-me, o que você precisa que eu faça?" Peter sugere. "Sério, qualquer coisa." "Não quero mais ter que te perguntar", ela responde, o que pega Peter de surpresa. Mary Jane explica que, embora Peter sempre responda às suas perguntas, ela não quer mais ter que fazê-las. Ela quer que ele diga tudo o que ela precisa saber. Ela pede para que não existam mais mentiras, nem segredos. "Tem certeza, MJ?" pergunta Peter, porque algumas coisas sobre Harry e Gwen são... MJ o interrompe e diz: "Tenho certeza, Peter, tenho certeza. Conte-me tudo." Caramba. E aí, pessoal, o que acharam do vídeo de hoje? Muito massa mesmo. Ali o filho do Peter com a MJ, com o Venom. Cara, isso aí eu não esperava. Sinceramente, eu não esperava. Mas eu gostei pra caramba disso aí. Vamos ver a continuação, que provavelmente tem continuação essa história aqui. Então, comenta aqui embaixo o que você achou e se você quer continuação desse quadrinho. Então, muito obrigado por ter aqui. Valeu e até o próximo vídeo.